Olá, olá, meu querido, minha querida, tá tudo certinho aqui? Vamos para mais uma aula do curso Gestão Profissional em Academias com esta visão extremamente profunda do módulo Gestão de Pessoas, né? Então, lembra que eu falei para você dar uma descansada? Porque agora vai pegar fogo? Agora vai pegar fogo, porque dentro dessa temática falaremos sobre as emoções básicas do ser humano. E dentro dessas emoções básicas faremos uma mistura, né? Porque dentro de mim, dentro de você, há uma grande mistura. E essa mistura ela vai se fazendo, mudando a cada segundo, né? A cada segundo. Imagina as cores principais do arco-íris se misturando e formando outras cores. Somos nós, os seres humanos, e colocando outros seres humanos com outros seres humanos, vai dar outras cores, outras manifestações. E uma hora ou outra sempre vai rolar um conflito. Na verdade, uma hora ou outra não. O ser humano é 24 horas conflito. Ele não está tendo conflito, ele está em conflito. Eu e você cada um tem os seus dilemas, né? Cada um tem os seus conflitos, cada um tem, né, uma interpretação do mundo. Nós conseguimos enxergar o mundo através da nossa percepção, dos nossos órgãos sensoriais, né? Nós transformamos o mundo, né, em algo representativo dentro da nossa mente. Então cada um representa algo e quando você mistura isso dentro do mercado, dentro das empresas, com essas estratégias, né, empreendedoras com o objetivo de aumentar a produtividade, um clima bacana e tal, aí sim o desafio se faz com muita grandeza, né? É para poucos, né? Provavelmente 1 ou 2% aí está preparado de maneira, vamos dizer, sofisticada para lidar com tipos de situações onde os conflitos são muito grandes, né? Então temos aí 200 milhões de habitantes no nosso país, você tira aí de 2 a 3% que tem uma capacidade para lidar com mais grandes situações de alta tensão, situações adversas ou atípicas, né, dentro de um contexto de conflito. Bom, então vamos começar a esquadrinhar. Primeiro, ó, olha do lado ali a foto do livro, do e-book que você ganhou, Além da Liderança. É a transformação, né? Sair do casulo e bater asa. Só que vamos direto já com o olho na empresa, né? Na empresa. Se existe a empresa, o que é empresa? Na verdade, a empresa não existe. O que existe são as pessoas que estão ali trabalhando. Então, o conflito não é da empresa. O conflito se dá entre as pessoas. Por quê? Porque há uma competição que há naturalmente entre as pessoas. Então, a competição se dá entre as pessoas. A empresa é só uma instituição que você não vê, tá? O que você vê são ali as pessoas, os processos, procedimentos, e até os processos, procedimentos só existem porque existem pessoas, tal, né? Algo está sendo operado por pessoas, então a competição sempre vai se dar com as pessoas, né? Nesse contexto, né, quando há uma competição e essa competição é saudável, né, acontece muitas transformações, muitas pessoas vão além da sua forma, muitas pessoas conseguem fazer algo novo, muitas pessoas conseguem criar, muitas pessoas conseguem bater metas. O que é meta? É aquilo que ainda não foi batido, que não foi alcançado, que necessita de conhecimento, né? Então, não é preciso transformar as empresas, mas as pessoas. Então, primeira tela introdutória. Temos que transformar as pessoas. Fide Cristo, meu querido, minha querida, que está do lado daí. É necessário transformar as pessoas para transformar o seu negócio, transformar a mente delas, a percepção delas, os conflitos delas. Professor, mas eu não sou psicanalista, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta. Não estou falando para você fazer terapia, estou te falando para você, né? Talvez você tenha que fazer terapia para se sofisticar, para se desenvolver, mas eu estou falando para você, como um todo, olhar com uma profundidade muito mais sofisticada dentro desse contexto, né, da gestão de pessoas. Então, essa regra aqui é o que todo mundo sabe, o que tem que ser feito, mas a maioria não enfrenta ou fazer. Sabe que tem que transformar as pessoas, sabe que tem que transformar a si mesmo, mas o narcisismo deixa, a vaidade não deixa, talvez do lado das equipes os processos não deixam, outras pessoas não vão deixar você transformar outras pessoas, porque vai que essa pessoa se transforma, vira uma borboleta muito mais linda do que eu, né? Aí a coisa complica. Vai que essa pessoa se transforma de verdade, né? E vai montar a sua empresa com uma empresa muito melhor do que a minha. Enfim, existem muitas coisas inconscientes que vão permeando, né, essa percepção. Mas enfim,
conflito é entre pessoas, então tem que transformar as pessoas em algo saudável, né? Vamos seguir, vamos lá. Para transformar as pessoas, nós partimos de uma premissa que é tentar enxergar e fazer um recorte dentro do papel profissional. Eu vejo muito, mas assim muito, com muita frequência, em todas as consultorias que eu tenho dado aí pelo Brasil. Um erro das empresas, né? Eu acho que das empresas como um todo, porque elas têm que assumir a responsabilidade em criar um alinhamento ou gerar uma claridade no papel profissional de cada um. Sabe quando eu te falei lá atrás? Você tem que ter as pessoas certas, ok, mas elas precisam estar no lugar certo. Por que no lugar certo e por que é tão importante? Estar no lugar certo é entender o seu papel profissional. O seu papel profissional não é entender só sobre as suas funções. As funções é o básico, e nem o básico as academias, os estúdios, as clínicas, né, as empresas dentro desse mercado vêm fazendo. Joga a pessoa lá, dá mais ou menos um treinamentozinho, uma orientação, fala, não, mas ele deveria saber disso, a culpa é dele. Não, não é. O que é o educador físico, qual é o seu papel funcional, o seu papel profissional dentro daquela empresa, como que você vai funcionar, quais são as suas funcionalidades, quais são as suas responsabilidades, quais são, né, o tamanho do seu círculo que você vai poder se movimentar e dinamizar dentro do seu papel profissional. A pessoa entender o que ela está fazendo ali, quem ela é, o que deve ser feito, o que deve ser entregue, e só o fato dela entender o papel profissional dela já elimina um monte de fofoca, um monte de ressentimento, um monte de picuinha, um monte de pensamento de suposto básico que impede com que as empresas tomem o caminho profissional, porque fica no mimimi, lá, porque ela não entendeu o papel dela. É responsabilidade da consultora de vendas vender, sem choro, sem vela. Se não vende, não dá resultado. Se não dá resultado, não é consultora de vendas. É papel do gestor liderar, enfrentar situações difíceis, comunicar de maneira diplomática, ter uma personalidade agradável, ser referência, trabalhar mais do que os outros, pensar além dos outros, faz parte do papel profissional. O gestor, por exemplo, só lida com problema. Existe gestor porque existe problema. Né? Da mesma maneira, existem empresas porque existem problemas a serem resolvidos. Eu não gosto de problema, então não serve para ser gestor. O seu papel profissional não vai ser esse, né? Porque o papel do líder, do gestor, é resolver problemas. E aí, nesse contexto, eu já quero separar para você. Quando a pessoa está alinhado, ela está consciente de si, ela está lúcida sobre o papel profissional dela, ela se autorresponde, né? Ela tem uma autorresposta, ela se torna um autodidata, ela se automotiva. É nessa hora que você começa a perceber quem realmente sabe qual é o seu papel ou qual não é o seu papel profissional. Mas estar alinhado com o papel profissional é fundamental. Por exemplo, uma mãe, né? Agora vamos abrir no geral para te dar mais exemplos, para ficar mais fácil o entendimento. Eu vou dando exemplo, porque se não entende o primeiro, vai no segundo, vai no terceiro, uma hora entende. Uma hora entende. Você assiste a aula de novo, vai ler os livros, enfim, uma hora entende. Uma mãe, por exemplo, tem que ter o seu papel de mãe. Um pai, por exemplo, o papel de pai. Mas você nunca viu mães tendo papéis de filhos? Né? Parece que vira filho. Já viu dentro das empresas gestores tendo papel de papai e de mamãe? E não é papai e mamãe. Colaboradores querendo ter papéis de filhos? E não é um papel profissional? Então os papéis vão se invertendo. Você nunca viu aquela senhora vestindo igual a filha de 17 anos indo para balada? Alguma coisa ali não tá legal. Não tá legal, né? Então o papel em si, a sua representação para determinada situação, há um resgate dos seus atores, né? Por exemplo, você trabalhando é o ator vestido aquele papel profissional. Você em casa como pai é o ator pai. Você aí agora estudando é o papel, é o ator estudante. Você no lazer, se divertindo, é o ator, né, ali que relaxado, que
está mais próximo da natureza, enfim, né, da sua natureza, a um grau de cobrança melhor. Então você tem vários atores. O que eu agora estou representando? O professor Leonardo Peracini. É o meu papel profissional representar o professor. Eu não sou assim, 100% assim em casa. Parte disso sim, porque tudo parte de um núcleo e eu vou construindo os meus personagens. Você tem um monte de personagens. E os seus personagens vão se manifestando. Não dá para o seu personagem bebê aparecer dentro da empresa. Como assim, professor? Personagem bebê? Você nunca viu? Tem gente que fica igual bebê trabalhando, né? Só chora, não entende o que está acontecendo, é uma casquinha de ovo, igual bebê, qualquer coisinha frustra, né? Não entende o mundo, parece uma criança. Já falou, ó, cresce, né? Tem hora que tem gente que vira para o outro e fala assim, que na verdade é a criança aparecendo ali. E até o grande Anthony Robbins, até eu pedi para você assistir o documentário dele que tem na Netflix, caso você tenha acesso. Eu não sou seu guru, é o documentário dele, O Encontro com o Destino. Ele diz algo que é bárbaro. Cure a criança que o gigante apareça. Cure a criança que o homem aparece. Cure a criança que você aparecerá no estado que você deseja, né? Então nós temos uma criança, essa criança tem que aparecer. Tem hora que você não está com a sua esposa, com o seu marido, não parece que estão duas crianças ali brincando, fazendo farra, tem filho pequeno, tá os três, parece que viram criança, é o ator criança, mas tem que aparecer dentro do papel correto. Distúrbios de papéis em locais diferentes geram problemas. Você quer ver? Ó, quando o papel profissional está no bom funcionamento, ou seja, a mãe aparece na mãe, o pai aparece na hora de ser pai, né? O chefe aparece na hora de ser chefe, né? O estudante aparece na hora de ser estudante, enfim, né? Quando está tudo funcionando corretamente. O que acontece quando os papéis estão bem alinhados? Primeiro, você produz mais, os seus colaboradores vão produzir mais, eles já entenderam o seu papel profissional. Você fica mais satisfeito, porque você sente que tem um alinhamento, o que você está fazendo ali. Por exemplo, agora eu estou dando aula, eu acho sensacional, espetacular estar aqui na frente dessa câmera, né, traduzindo para você esse mundo dentro do conceito, né, e do contexto de academias. Que fala, mas o que é isso? Eu estou tendo uma aula muito louca e gestão de pessoas eu nunca vi. É isso. E isso você não vai ver em lugar algum. Porque eu estudei, eu me aprofundei dentro do meu papel profissional a esse recorte que eu estou me satisfazendo fazendo isso, produzindo além do necessário para lhe entregar algo de extremo valor. Então isso me gera uma satisfação quando eu consigo alcançar algo que está além da média, né? Então não é algo medíocre. Mediocridade, lembra que não é aquela conotação, né, de agressão negativa. Medíocre é aquele que está na média, né? Nós estamos buscando sair da mediocridade aqui. Alta performance, profissional, sofisticação. Olha as palavras que eu trago sempre para você com muitos símbolos. Extraordinário, que está além do ordinário, né? A pessoa que está no bom funcionamento, ela tem saúde. Saúde, meu querido, minha querida. Saúde, né? Porque há uma harmonia. Você que é da área da saúde, educador físico, educadora física, homeostasia. Qual é o conceito de homeostasia? Equilíbrio do ambiente interno, né? Tá tudo equilibrado, ambiente interno. Qual é o conceito de steady state? É quando você, durante o exercício, entra no estado estável, né? Você começa a correr, fica super desconfortável, nossa, você quer parar os 5 primeiros minutos, é horrível tal. De repente você nota que você entrou num estado que por mais que seu metabolismo está a 1000 por hora, frequência cardíaca, respiração, transpiração, aquecimento, tal, parece que agora entrou numa certa harmonia, mesmo estando no desequilíbrio, né? No caos você conseguiu encontrar um estado estável, né? Então é o steady state, para quem, né, acha ali a zona próximo do limiar, né? Para quem é avaliador, que vai avaliar o consumo de oxigênio, vai calcular as diferenças arteriovenosas e por aí vai embora, né? É quando você está saudável, né? Como a roda como um todo. Nós estamos aqui nesse curso, você está com a realidade, é um caos e você consegue ter uma segurança, porque há um planejamento muito bem feito, há ideias inovadoras, há uma execução, por mais que você vê que tem tantas coisas, um turbilhão,
né, que esse programa vai trazendo, vai causando, você sente que você está num estado estável, com toda a dinâmica, né? Então, a saúde em si gera este equilíbrio. E quando o papel está desalinhado, o papel está desalinhado do papel profissional, há um mau funcionamento. Gente, ó, ridículo, eu tô falando assim, chega a ser irritante de tão claro o bom funcionamento e o mau funcionamento. Quando você está no mau funcionamento, ou seja, o papel está desalinhado, você tem improdutividade. Você produz menos. Por quê? Você fica desanimado, tá meio sem sentido as coisas, tá entediado, parece que o tempo não passa, parece que a vida não tem sentido, você começa a ter umas crises meio loucas, uns surtos internos que só você começa a perceber. Você começa a notar uma certa ansiedade em determinados momentos do dia. No domingo, então, a hora que o Faustão entra, dá um negócio estranho, você não sabe muito bem o que é. Você começa a ficar insatisfeito. O que é insatisfação? Você começa até a comer demais, porque você come e nada satisfaz, você fica insatisfeito. Você começa a fazer um monte de coisas que você não deveria fazer, você fica insatisfeito, você olha para a sua natureza e fala, a potência está abaixando, a potência está abaixando, eu estou ficando triste, eu estou ficando depressivo, eu estou me sentindo mal, eu estou sem sentido na minha vida, eu não sei para que lado que eu vou. Fica uma coisa muito louca, você está trabalhando, você está indo para um local, mas está no mau funcionamento. Você não está no lugar certo. Quando você olha para o mundo, no tabuleiro do mundo, você é aquela peça que não está no local certo. Então você precisa, a todo tempo, encontrar esse lugar certo. Voltando no Sartre, o grande filósofo Sartre, que foi muito influenciado pelo Dr. Sigmund Freud, inclusive ele escreveu o roteiro, Além da Alma, do filme do Freud, é ele que escreveu O Ser e o Nada e que eu cito várias vezes no meu livro Além da Liderança, que diz o seguinte, primeiro entenda o que fizeram de você. Depois que você entender o que fizeram de você, eu já te falei isso e vou repetir porque agora é outro vértice. Depois que você entender quem você é, o seu propósito, aí sim você vai decidir o que fazer com o que fizeram de você. Sacou? Sacou? Eu entendi quem eu sou, agora eu vou decidir o que eu vou fazer com você. E o que acontece? A maioria patina nessa hora de decidir o que vai fazer com o que fizeram disso aqui, que é a sua natureza, e entra para um lugar errado, aceita um emprego errado, uma vaga errada, um cargo errado e fica no mau funcionamento. E o Sartre diz o seguinte, né? Decidiu o que você vai fazer com você, que essa é a parte mais importante, aí sim você vai começar a encontrar existência, né? E ele diz que a essência precede a existência, ou seja, você vai existindo e aí você vai se encontrando, né? As pessoas, eu falo que não mudam, elas se aproximam daquilo que são. Ó, pega essa. As pessoas não mudam, elas se aproximam daquilo que são. Mesmo naquele instante de mudança de decisão, ela está se aproximando daquilo que ela deveria ser, ou que já deveria ter se tornado. Você já se tornou aquilo que você deveria ser? Sim ou não? Está no percurso? Consegue se visualizar na frente? Está no percurso para chegar nesse sucesso? Sucesso não é o dinheiro, sucesso nós estamos falando aqui é de maneira sofisticada, né? Ou está no mau funcionamento com estresse patológico, né? Aí a pessoa que está neurótica ali começa a desenvolver uma síndrome do pânico, né? Que é um desalinhamento muito grande, começa a somatizar, e aí começa a sair doença de tudo quanto é lugar, doença na pele, começa a ter taquicardia, aí faz um monte de exame e não tem nada, começa a ter crises e crises de enxaqueca, começa a aparecer pedra no rim, o emocional em si que não está conseguindo ser lidado, as emoções básicas. Meu querido, minha querida, quando você entra para o seu papel profissional, é um papel profissional, quando você está trabalhando, que é um dos meios de reprodução, lembra que eu falei? Né? Você encontra sentido na vida em algo ou alguém. Em algo ou alguém. Algo pode ser o trabalho, uma obra, né? Uma obra que você está produzindo. Em alguém, nas pessoas que você ama, que você tiraria a sua vida por elas. Por exemplo, você perguntar para mim, entre a vida do seu filho e a sua vida, escolhe aí, qual que é? Morre ele ou você? Óbvio, pode me matar agora, né? Eu tiraria minha vida
por ele. Agora, e no dia a dia? Eu já tiro minha vida por ele. Por exemplo, eu fico acordado para ele dormir. Eu deixo de fazer coisas para mim, para fazer para ele, né? Muitos que têm filho, né, meu querido, minha querida, você sabe que a maravilha de se ter um filho é você conseguir se anular para que o outro cresça, para que o outro apareça. Grandes gestores são grandes pais e mães. Ó, mas professor, e a figura do pai e da mãe aparece lá? Aparecem uns pedaços. Você não é o papai que fica ali passando a mão na cabeça, tal, né? Assim, apesar que, né, você tem um contexto profissional diferente. Você não vai demitir seu filho, né? Tipo, no sentido ali da sua família. Não tem como, ele é ali seu filho, você quer ele próximo de você, independente dos erros ou não. Dentro da empresa não, depende do erro, tchau, porque a empresa precisa seguir, né, a um grau de funcionamento, né, em prol do propósito da sua causa. As regras e o jogo social do Pierre Bourdieu, que eu já falei nas aulas anteriores. Há a regra do mercado, há a regra da sua cultura, há os troféus a serem alcançados, há as decisões serem tomadas. Então, nesse contexto como um todo, quando os papéis estão bem alinhados, você está no bom funcionamento. Quando está no mau funcionamento, o seu papel gera muitas e muitas coisas negativas para você. Beleza? Então, papel profissional, até quando a gente fala de organograma, pessoa certa no lugar certo, às vezes a pessoa certa é só fazer um alinhamento com ela, com vários feedbacks e encontrar esse lugar onde ela se sinta o grande Beethoven. Também nós já falamos na aula, eu já dei milhares de vezes esse mesmo exemplo, né? Ela sinta que a sua natureza está sendo vivida a 300 milhões de %. Ela é o que é, aquilo ali, ela é original, ela não está sendo cópia, ela é o que é. Quando você olhar para mim que agora eu sou isso. Tem hora que eu tô, né, de uma maneira muito forte, tem hora de uma maneira muito estável e tranquila, mas é isso, é esse turbilhão, né, que nós vamos aí, fala, vai distribuindo igual uma metralhadora, depois vem voltando, vai com tranquilidade, tenta sofisticar, tenta simplificar, mas eu sou isso, eu não tenho o que fazer, o meu ser se manifesta assim. E você quer ter uma noção de realidade, a única pessoa que você vai ter que tolerar o resto da sua vida é você mesmo, a si próprio. Então, se aceite, tá? Se aceite, tolere e tente melhorar a cada dia. Vamos seguir? Tranquilo? Te falei que ia ser faca na caveira essa aula? Vamos embora. É preciso aprender a lidar adequadamente com as emoções no papel profissional, porque aí você enxergou seu papel, agora vê o seguinte. Dentro do seu papel, vamos ver se está tudo funcionando aqui, tudo certinho. Dentro do seu papel, as emoções surgem. Surgem porque o meio externo provocam elas em você, e há uma reprodução, e surge dentro de você também, através das suas representações. Aí qual que é a lógica? Aprender a lidar com tudo isso, com as suas. Com a dos outros, se você está no papel de liderança, e com mais a dos outros, e todos os outros que se juntam com todas as suas emoções, as suas individualidades, e você ali tentando criar o mastermind, a sinergia, o alinhamento entre uma mente mestra, para que algo seja cumprido, que é o propósito. Em prol disso tudo acontece. O dinheiro vem, os clientes acontecem, a empresa cresce, enfim, e fica se perpetuando como muitos que você já tem visto. Então vamos lá. Papel profissional. Você tem as emoções básicas. Quais são? Afetividade. Você já me ouviu falar muito sobre afeto. Afeto é aquilo que afeta o outro, né? Agressividade, essa agressividade aqui, nós não vamos pegar ela de maneira primitiva, sabe? A agressividade, a pessoa vai lá, quer dar um soco na cabeça do outro, quer dar um tiro. Não, quando eu falo de agressividade, para eu estar aqui gravando essa aula na frente da câmera, trazendo esses contextos e tal, eu preciso ter uma certa agressividade. Você não concorda? Para você dar um feedback no colaborador seu, é necessário uma certa agressividade. Para ele te procurar, é necessário uma certa agressividade. A agressividade leva à ação, beleza? E a terceira, o medo. O medo está ali, né, de várias formas representadas dentro de você, dentro de todos os seus papéis. Por exemplo, o medo de perder seus vínculos de relacionamento, o medo de perder um emprego,
o medo de perder dinheiro, o medo de não virar nada na vida, o medo está muito ali também dentro do mecanismo de luta ou fuga, né? Se eu tô com medo, ou eu vou para cima e arrebenta a boca do balão, ou eu corro, né? Então, nesse contexto, nós vamos olhar o medo como algo mais sofisticado, né? Às vezes o medo é bom, né? Está com medo, tem que ir com medo mesmo, tem hora que você tem que enfrentar mesmo, mas dosar as emoções dentro do papel, que é o segredo, é ter afetividade na dose certa, ter agressividade na dose certa, ter medo na dose certa. Facinho? Facinho, né? Facinho caramba. Facinho caramba. Fazer isso ainda com as outras pessoas, fala, maluco, já estou desistindo. Se você desistiu agora, você já viu que esse papel de gestão de pessoas, de liderança, a parte, né, de se especializar a nível, a você ser visto como expert nessa área, como profissional, né? Não siga, paga o curso, para o curso aqui agora, né? Passe talvez para o outro módulo, mas de pessoas é uma coisa que você não conseguirá lidar. Talvez você vai mexer com o computador, abrir uma empresa de informática que não vai ter ninguém, vai vender um aplicativo, não sei. Mas para lidar dentro da prestação de serviço, da segmentação, que é essa, né? Lidar com pessoas, consumidores, equipes, tem que entender. Gente, isso aqui não é nada sofisticado não, dá para ir aprofundando mais e mais e mais. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais, mas, né, eu vou tentar trazer na dose correta aqui para que você consiga extrair o máximo de conhecimento para você aprender a lidar. E aí dentro do papel profissional você tem as emoções básicas, a afetividade, a agressividade e o medo, e dentro disso tudo há a competitividade, foi o que eu falei. Aí começa a ter os conflitos, porque um tá com medo, o outro tá agressivo, o outro tá afetivo, um deseja uma coisa, o outro deseja outra, e aí vamos ver quem consegue, né, fazer a coisa funcionar. Já viu essa história acontecer aí, dessa fotinha? Aí tem os conflitos, né? Dentro de você tem os conflitos. Eu continuo assistindo essa aula, eu paro essa aula, né? Eu vou pesquisar mais ou eu vou ficar... Enfim, você tem um monte de conflitos. Você está aqui me escutando, tem um escutando e tem um criticando, né? Você tem dois aí dentro de você agora. Perceba. Aí dentro dos conflitos. Vamos lá. Aí vamos puxar um pouco o Dr. Sigmund Freud agora. Agora pega na minha mão e vem. Agora pega na minha mão e vem, porque... Vamos dar um basiquinho, né? Você vai entender porque que o cara chama Freud, por que que ele explica e por que que eu e você vai morrer e o cara vai continuar perpetuado, né? Vamos lá. Todo mundo tem um impulso. O impulso parte desses desejos, né? O impulso é um instinto. Ele é um instinto, né? Ele tá brotando 24 horas. Por exemplo, você tem vontade de comer, você come, você tem vontade de fazer sexo, você faz, tem vontade de dormir, você dorme. Lembra que eu falei, dei esses exemplos, né, dos impulsos que nós temos, que são os instintos. O animal, o seu cachorro, o seu gato, a girafa, o leão, vive de instintos. Instintos é algo que no ser humano nós chamamos de primitivo. Por exemplo, se um macaco quiser agora entrar no meio da sala e bater uma punheta, ele vai bater, porque é instintual. Não se choque com o que eu estou lhe falando agora. O Freud já chocou a humanidade lá atrás, né, há dezenas de anos atrás, né, até séculos aí atrás, com papos muito mais difíceis, né, de tentar compreender, que hoje, com muita tranquilidade, a maioria das pessoas consegue entender e ver isso na prática. Então, né, um macaco, se ele quiser se masturbar na frente da sua avó agora, né, ele vai e se masturba. Você faria isso no meio da sala, quer se masturbar na frente? Isso não, né, pode passar pela sua cabeça, mas você tem uma consciência de não fazer isso, porque não é legal se masturbar na sala na frente da vovó. Né? Você tem uma consciência moral, você tem uma consciência moral que impede que esse instinto se torne algo aonde você vamos dizer assim, fará uma ação, você executará esse instinto, você fará um act out, né? Você de dentro para fora irá executar o que o seu instinto pede. Você a todo momento não tem vontade? Por exemplo, um bolo de chocolate maravilhoso, né? Dá vontade, pelo menos eu adoro chocolate, comer o bolo inteiro. Você come o bolo inteiro? Não pode. Não pode. Você tem que segurar o instinto e comer só o necessário. Porque há dentro de você um outro cara que repreende você e fala, não come tudo, que você vai ficar diabético, né? Você vai passar mal, você vai ter diarreia, você vai engordar. Não tem um que fica aí?
Quando você chega na frente do espelho e vê que você engordou, tem dois. Aquele que engordou e o outro que tá falando para o que engordou. Tá vendo, velho? Olha lá, a barriguinha apareceu de novo. Você é foda, hein, meu? Quer dizer, então você tem esse conflito dentro de você, não tem? Não tem, assim? E você tem a consciência. Por exemplo, o homem entra no elevador, tem 6 mulheres lindas, né? O que é que passa dentro da cabeça dele? Ah, vontade de pegar, vou ficar com essas meninas tudo, vou chamar elas para fazer um monte de orgia e tal, né? Aí vai vir na consciência moral. Ah, é? Você vai fazer isso? Ó, olha aqui sua vida real. Você é casado, você, né, vai destruir sua vida fazendo isso, você vai tomar um monte de fora aqui agora, quer dizer, começa a vir um monte de situações. Aí talvez o rapaz só vira e fala, tá, bom dia, né? Ou talvez fala só, tá quente hoje, né? E a mulher também, do mesmo jeito, cada um com seus instintos. Ai, professor, você está falando umas coisas pesadas. Não, isso aí é o que passa na sua cabeça, só que é fantasias, e todos têm, pulsões, todos têm a vontade de fazer sexo, todos têm vontade de comer até morrer, todos têm a vontade de dormir até passar mal, todos têm, isso é instinto. Qual é a diferença do ser humano? Quando ele tem uma consciência vem disso, é você parar e olhar para isso e conseguir controlar os instintos. Eu já matei muita gente, dentro da minha cabeça, óbvio, né? Dentro da minha cabeça, com a minha consciência moral, jamais iria agredir alguém, né, fisicamente. Eu não sei, às vezes, no status. Eu chego e pego, né, uma situação muito fora da curva, eu não sei se eu conseguiria controlar os meus instintos. Né? Tem um amigo meu até que fala, se eu chegar em casa e pegar um cara estuprando minha filha, eu mato ele na hora. Sim, eu acho que eu também não conseguiria segurar o instinto nessa hora, né? Eu falei para esse amigo meu, isso é verdade. Aí sai da consciência, né? Sai da consciência e a gente, né, perde o controle. É quando aquelas pessoas falam, eu fiquei cego, eu não sei o que aconteceu, né? O instinto dominou. E tem gente que vive 24 horas sendo dominado pelos instintos. Professor, o que tudo isso tem a ver, por exemplo, no consumidor? Você quer ver? Você está tratando de uma pessoa que tem diabetes, ela não pode comer doce, ela sabe que se ela comer aquele bolo de chocolate, vai ter que amputar a perna dela. E o que ela faz? Come. Come. E aí, quer dizer, perde a perna porque não conseguiu segurar o desejo de comer um bolo de chocolate. Um bolo que é inanimado, que não tem tecnologia nenhuma, que não é sofisticado, e ele que tem trilhões de células sofisticadas, um cérebro para pensar, uma capacidade de se envolver, o bolo ganha dela. Meu, se um bolo está ganhando uma pessoa, essa pessoa está enrolada, essa pessoa precisa de tratamento, né? E aí tá você ali para tentar mudar todo esse jogo. E dentro do ambiente corporativo ali com os colaboradores, você vai ver muita coisa de exemplo que nós vamos dar em base dos instintos. Um quer pegar o outro, um quer puxar o tapete do outro, ó, base tudo instintual. Um quer dizer que a bola é dele e não é do outro, tipo, eu sou o dono da bola, então a brincadeira vai ser do meu jeito. Vira um bando de primitivos, né? Mas vamos seguir. Só que aí há um conflito entre o que o instinto quer e o que a consciência moral determina, né? Então fica uma briga, por isso que você viu aquela cordinha lá, ó. Aqui a cordinha também serve para isso, instinto de um lado, consciência moral do outro. Disso daqui sai a angústia, angústia. Não é à toa que eu me tornei psicanalista, gestor, lidar com pessoas, porque ou o ser humano está em conflito ou ele está, né, angustiado. E você vai entender o que é angústia. Angústia é quando você sente um nó na garganta, quando o peito está afobado, a respiração está... Você está angustiado, se apertando por dentro, né? Angústia. Vou te dar um exemplo de angústia baseado numa historinha, né? Aquele burrinho que foi atravessar o deserto, conseguiu atravessar o deserto inteiro, tal, sofreu ali. A hora que ele chega e consegue atravessar o deserto, ele olha para o lado esquerdo, tem comida. Ele olha para o lado direito, tem água. Aí ele fica parado no meio e fica assim. Ele está com fome e com sede ao mesmo tempo. Eu vou e bebo água? Não, mas eu quero comida. Não, eu vou comer ou eu bebo água primeiro? Eu como ou bebo água? Como ou bebo água? E aí ele não consegue decidir e morre. É dessa historinha, né, do burro de Buridan, né, essa história do burro de Buridan, que saiu a expressão de pensar morreu o burro. O burro estava angustiado. Ele queria água, mas a fome puxava do outro lado. E aí, nesse movimento de angústia, ele, né, morre e de pensar
morreu o burro. E o ser humano? O ser humano é a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu que tive a oportunidade de fazer pesquisa no ambulatório de primeiro episódio psicótico do HC na USP, né? Você via muitos casos, né, de esquizofrenia, transtornos de ansiedade, personalidade, enfim, muitos casos psicóticos, né, que é o PEP, ambulatório de primeiro episódio psicótico. E lá também tinha depressivos. E o que a gente via, né, os médicos ali, os psiquiatras fazerem? Quando chegavam pessoas depressivas, eles prescreviam o tratamento medicamentoso com base em antidepressivos. Vou te falar de maneira bem tranquila para você entender. Então, depressivo, toma antidepressivo. Quando chegava o paciente psicótico, eles prescreviam antipsicóticos. Ou seja, drogas para psicóticos, antipsicótico, depressivo, antidepressivo. Agora é o seguinte, quando chega uma pessoa angustiada, não existe remédio para angústia. Na verdade, existe, né? Para o depressivo, antidepressivo. Para o psicótico, antipsicótico. E para o angustiado? Sabe o que ele tem que tomar para a angústia sair? O depressivo toma antidepressivo. O psicótico toma antipsicótico. O angustiado toma decisão. É impressionante. Por isso que eu falo que decisões provocam milagres. Decisões provocam milagres. Porque quando você toma uma decisão, a angústia sai de uma hora para outra. De uma hora para outra. Você nunca teve angustiado, a hora que você toma aquela decisão, parece que a angústia some. Pode vir tristeza depois, pode vir conflitos, pode vir uma situação desagradável, mas aquela angústia, ela sumiu. Decidir romper um relacionamento, decidir pedir demissão, porque você vai angustiando. Dr. Freud já dizia, quando a dor de viver é maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Voltando, quando a dor de viver é maior do que o medo de mudar, da mudança, a pessoa muda. Então imagina que você vai estar ali no emprego, tá tendo um mau funcionamento, tá triste, tá angustiado, a dor interna vai subindo, pau a pau. Até então aqui você não pede demissão, nada, você vai tolerando. A hora que a dor supera o medo, aí você toma a decisão e se liberta da angústia. Tem pessoas que passam a vida angustiadas. Então você quer um remédio para angústia, tomar decisões. Professor, o que tudo isso tem a ver com a gestão de pessoas dentro do vértice da gestão de conflitos? Tudo. Tudo. Por quê? Porque muitas das pessoas, quando você trabalha com equipes, você vê no semblante uma certa angústia. E ali o líder é aquele que vai fazer a pessoa decidir, a pessoa resolver aquele problema que está imbricando nesse interjogo da gestão, da estrutura, do modelo do empreendedorismo. Quantas vezes eu não tive que tomar decisões para outras pessoas, né? Tem hora que você tem que forçar ali e tomar uma decisão, porque a própria pessoa, ela está somatizando ali dentro da empresa, ela não consegue decidir, ela está passando mal, ela quer mudar, mas não consegue, então talvez você mude para ela, né? Às vezes é hora de libertá-la para que ela seja feliz em outro lugar, porque ali ela se matriculou na escola da tristeza, né? Então, vamos seguindo, impulso, consciência moral e angústia. Isso acontece dentro de mim e dentro de você, né? E quando você toma a decisão e libera a angústia, o que vai vir pela frente? A frustração, né? A frustração. Agora eu estou desempregado, agora eu não tenho mais esse parceiro, essa parceira do meu lado, né? Agora eu mudei de cidade, eu vou ter que enfrentar algo novo. Então, ou você está angustiado ou você está frustrado. Isso acontece 24 horas. Aceite que é melhor. Aceite, nós já temos uma tristeza, nós já temos ódio, nós já temos medo dentro de nós, ou nós estamos angustiados, ou nós estamos frustrados. Angústia não é bom, a frustração tem um mecanismo que o Dr. Sigmund Freud também mostra pra gente, que é o mecanismo da compensação. O que é o mecanismo da compensação? Você compensar uma frustração. Vamos lá, mais uma historinha pra você. Você trabalha pra caramba, segunda a sábado, 12 horas por dia, sua vida é uma loucura, é uma correria, e você tem pouco tempo para o lazer, mas pouquíssimo. Tanto é que geralmente você olha a tarde de domingo como algumas horas que você tem como lazer. E aí, você resolve, num domingo,
ir no cinema. Né? Você trabalhou a semana inteira, inclusive essa semana, no domingo anterior, nem deu para você ir pro lazer. Surgiu uma emergência no seu trabalho, você teve que ir, e faz 14 dias que você tá igual um louco, alienado, cumbando, angustiado, né? Mas você tá ali. E aí esse domingo, fala, nossa, domingo que vem eu vou descansar. Pois bem, você resolve ir no cinema. Bom, vou pegar ali um filminho, 2 horinhas, sensacional, dou aquela relaxada na poltrona, assisto um filme legal, escuro, como uma pipoca, tomo lá um refrigerante, como um soufflé, levo para comer lá dentro, tal, né? E aí, a hora que você chega no cinema, você olha lá, tem 2 filmes às 18 horas. O horário que você escolheu para ir no cinema, às 18 horas. E aí você olha para o filme A, uma capa sensacional, com uma chamada sensacional, mas você não tinha ainda ouvido falar desse filme. Você olha para o filme B também, que começa às 18 horas, uma capa sensacional, uma chamada sensacional, mas você também não conhece aquele filme. Nessa hora você começa a ficar angustiado. Você fica angustiado porque você tem que tomar uma decisão. O que significa decisão? Cindir, quebrar em 2. Quando você toma uma decisão, você cinde para que você escolha um caminho. Não dá para ser os 2. Tomar a decisão é escolher um caminho. Por isso que decisões provocam milagres, porque faz você eliminar muitos caminhos e seguir outros caminhos. Então, né, e o milagre está lá na frente. Nesse contexto, você fala, eu vou para o A ou eu vou para o B. Isso começa a acontecer internamente dentro de você. Você começa a virar, né, vai ficando angustiado. Aí você pensa o seguinte, caramba, né? Vai que eu entro nesse filme A aqui, é aquele filme preto e branco. Eu não gosto de filme preto e branco, francês, aquele filme clássico. Nossa, cara, eu olhei aqui agora, tá mais de R$ 40 para poder acessar esse filme. Pelo amor de Deus, eu saí de casa. É as únicas horas que eu tenho no domingo. Se eu errar aqui agora, ah não, aí eu vou gastar dinheiro, eu já não tô com muito dinheiro, eu já não tenho muito tempo, né, pro lazer. Nossa, vai ser trampo. Aí você olha para outro filme e fala, nossa, e se esse outro filme também for ruim, né? Você entra no mesmo dilema. Aí você também começa a pensar, nossa, e se o filme também for bom, né? Essas 2 horas, pelo preço, vai ter valido a pena, tal, sensacional. E você fica, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Chega ali, a sua hora da fila, a mocinha te chama, fala, próximo. E você tem que decidir, porque tem hora na vida que alguém fala, próximo, né? E você tem que tomar uma decisão. Talvez você não decide, mas o mundo te convida para decidir. E ali, você, né? Talvez tenha até a opção de ir embora para casa, né? Mas aí a frustração ficará maior, né? Mas tem muitas pessoas que talvez recuam, né? Muitos recuam e vão embora para casa porque não conseguem decidir. Mas nesse caso, você resolveu tomar uma decisão e escolhe entrar no filme B. Ah, meu querido, minha querida, aquele corredor até chegar na poltrona fica gigantesco, né? Milhares de coisas vão passando ali na sua cabeça. Ai, tomara que seja um filme bom. Você começa até a rezar, sabe? Nessa hora aí começa a pedir a Deus pro filme ser bom, né? Deus, fica trazendo Deus para falar que o filme do cinema tem que ser bom. 1 milhão de coisas aparece ali, né? Vai com o dedo fazendo cruzinha pro filme ser bom, né? Sei lá, dá 3 pulinhos antes de entrar na cadeira, né? 3 pulinhos ali talvez faz com que o filme seja bom, tal. Inventa de tudo. O ser humano inventa de tudo, né? Inventa de tudo. Enfim, aí você senta, o filme, né, começa. Nos primeiros segundos do filme, você fica desesperado, né? Tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser bom. De repente, o filme é bom. Aí você começa a certificar dentro de você que o filme é bom, que era aquilo que você queria, a sua expectativa começa a ser, né, bacana, sensacional, tal. E aí você relaxa, e você assiste 2 horas de filme, arzinho condicionado, tá um calor infernal lá fora, você come sua pipoquinha, aí você abre seu soufflé, você toma aquela Coca-Cola, sei lá, o refrigerante que você gosta, que fazia tempo que você não tomava, e você saboreia cada instante ali que você entende o que é alegria mesmo, né? Você vai empilhando alegria em cima de alegria, aí você começa a olhar a cena, você se projeta dentro do filme, parece que você se torna o ator ou a atriz, né? Você começa a sentir o ator, a atriz ali, e você entra num êxtase, você goza mentalmente, você se masturba mentalmente, tão bom que foi, né?
e alivia. Que delícia, que legal, o filme acaba, você passa a catraca e vai voltando para casa, né? Você teve tanto prazer que você nem conseguiu perceber uma certa frustração, porque na verdade você queria assistir os dois filmes ao mesmo tempo. Só que como você teve um grau de prazer tão grande, você não notou, não percebeu, não sentiu a frustração de não ter assistido o outro filme. Exatamente. Você também tem prazer e frustração, só que nessa hora o prazer foi maior. E aí você segue para sua casa e vai dormir igual um bebê para enfrentar novamente, né, a jornada dessa selva aí do mundo do mercado e do capital. Legal. Opa, volta. Legal. E aí você viu essa situação, que foi a situação 1. Vamos olhar para outra situação. Você entra no filme, mesma coisa, aquele corredor fica longo, né? Você senta na cadeira, de repente você começa a ver e o filme é péssimo. A sua fantasia começa a se tornar realidade. Aí você começa a entrar mais em conflito ainda, começa a ficar mais frustrado ainda e pior, né? Aí você fica dentro de você assim, não. Fica na esperança, né? Não, acho que daqui a alguns 10 minutos pode melhorar. E é um filme de 2 horas e meia. E passa os 10 minutos, o filme não melhora. Não, talvez pode melhorar. Não, talvez vai acontecer algo. Aí você começa a ficar numa crise existencial. Você começa a ficar místico, né? Você tá achando que alguma coisa vai acontecer, vai chegar ali, vai salvar aquele filme para você, né? E nada disso acontece e acaba que você fica às 2 horas de sofrimento, de frustração, porque você esperava até que os últimos 10 minutos do filme poderia salvar o filme inteiro e pelo contrário, o filme só piora, e você começa a pensar que você gastou um dinheiro que você não tinha, que você perdeu as horas do domingo que você tinha com tanto carinho separados para se satisfazer, né? E aí você só vai ter o outro domingo, e olha lá se o outro domingo não tiver outra emergência, então o seu domingo, né, foi jogado pelo lixo. E aí você sai super triste, né? Você comeu a pipoca, pediu outro pacote de pipoca, porque nada conseguia tampar aquela frustração. Mas aí mesmo assim, você passa a catraca e vem uma ideia na sua cabeça assim, quer saber de uma coisa? Já que eu tô tão frustrado que eu fiz a escolha errada, porque eu sou um fracassado mesmo, eu não sei escolher filme, eu sou isso mesmo, tá vendo? Olha que merda que eu sou, já tá acontecendo um monte de coisa na sua cabeça, você passa a catraca e fala, mas para compensar tudo isso, eu vou parar ali no McDonald's, eu vou comprar 3 Big Mac, 2 Coca, 6 batatinha com muito ketchup, vou pegar o sorvete, aquele maiorzão de todos, e vou comer tudo, que delícia que vai ser. Então você passa, pega tudo, vai para casa e come igual um louco, até passar mal, né? Porque na sua cabeça você pensa assim, já que o filme foi uma bosta, eu não vou perder meu domingo, então eu vou pegar e vou comer esse tanto de gordura aqui que é sensacional. E aí você faz a compensação. Já que eu estou frustrado, eu preciso me compensar, né? Outros falam, já que esse filme foi uma bosta, eu vou pra zona. Já que esse filme foi uma bosta, eu vou me embebedar. Já que esse filme foi uma bosta, eu vou fazer alguma merda pra compensar. É mais ou menos assim que acontece em todas as situações, porque eu e você vivemos de prazer e de frustração e a todo tempo tentando compensar esta frustração. Você entendeu por que as pessoas engordam? Por que as pessoas engordam? 3% da obesidade é endógena, é problema mesmo. Problema físico, genético, biológico. Os outros 97% é problema aqui, ó, desse sistema de prazer e desprazer, de compensação e frustração. A pessoa só consegue ver um meio de compensar aquela frustração que ela carrega, através da comida, porque a comida gera prazer. Só que ela só vê uma coisa. E existem tantas outras coisas para compensar a frustração e ela fica só ali. Então come. A hora que come, se sente culpado, a culpa gera autopunição, que é eu sou isso mesmo, eu não dou conta nem de controlar um bolo de chocolate, eu sei fazer só péssimas escolhas, tal, a autopunição, e aí a autopunição, culpa, gera mais frustração, gera angústia, e aí precisa compensar e diminuir essa tolerância à angústia, que a angústia não diminui, a frustração não diminui, na verdade diminui a sua sensação em relação a ela, e você vai lá e entra no
compensação a repetição, né? No conceito de compensação a repetição. Você fica repetindo o mesmo modelo, o seu mapa mental cria aquele mapa mental e você fica executando aquele mapa mental o resto da sua vida. O seu mindset é esse mindset perverso, é esse mindset que faz você se suicidar a cada segundo, né? A cada engolida você está se suicidando, a cada pensamento negativo você está se suicidando, né? Você está com gotas de frustração se matando a cada momento, esperando o fim para que uma hora essa frustração ela seja eliminada de uma vez por todas, né? Que é a hora que você bota 2 algodões no seu nariz, cruza os braços e as pessoas vão lá, né, saudar o seu último momento. Na verdade, elas vão lá para te elogiar. Será ali o momento onde você receberá mais elogios, né, no seu velório. Ali todas as frustrações acabam, né? Então, o nosso mecanismo é esse. Tem pessoas que, né, que tiram a própria vida porque não toleram. Elas querem continuar a viver, mas a única forma de suportar essa dor, de compensar tudo isso, é arrancando a própria vida. Aí já está num grau mais patológico, né? Então, você teve aqui parte dos conflitos que estão dentro da sua consciência, que eu traduzindo para você, você consegue, né, entender. E aí nisso, eu quero trazer uma definição para você de maturidade, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, porque imagina as pessoas dentro desse contexto, né, um monte de pessoas frustradas, angustiadas, e você está com a varinha mágica ali, tentando fazer algo que aconteça, né? Maturidade é a capacidade de suportar frustrações a médio e longo prazo, né? Quem que é a pessoa madura? É aquela que consegue pensar. É aquela que tem um aparelho de pensar, pensamento sofisticado. Qualquer frustração faz com que ela não se reprima, né? Porque uma pessoa que tem uma consciência, deixa eu voltar aqui e pegar até uma canetinha. Uma pessoa que tem uma consciência moral muito forte, ela fica muito neurótica, ela pode desenvolver até o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? Ela fica ali, não pode nada, então o instinto nem manifesta, né? Só repressão, repressão. Sabe aqueles pais que criam seus filhos de maneira neurótica e tal? O filho não pode fazer nada, ele toda hora, não, se ele sujar, se ele riscar a parede da casa, nego dá surto e tal. Esse filho, ele tem uma tendência muito grande a desenvolver uma patologia. Do outro lado, né, também aqueles outros pais, né, que dá liberdade para fazer tudo, pode pegar o meu carro com 15 anos e acelerar na rodovia, tal. Esse aqui vai se tornar, né, um delinquente, né? Então você tem tanto lá quanto cá, e o delinquente ele tem mais um lado, né, psicótico, né? O que vive do impulso, do instinto, né? Ele não é nada maduro, nem um lado nem o outro. E quem é o maduro é aquele que tem um pouco de lucidez, que consegue pensar em meio a esse caos, que consegue lidar com seus sentimentos, com essas emoções básicas que hoje eu trago para você de maneira brilhante, de tão irritante, né? E quem é o imaturo não suporta a frustração, vive no curto prazo, né? Quem que é o imaturo vive no curto prazo. Já que o filme foi péssimo, deixa eu consumir aqui um monte de batata frita, que aí eu jogo prazer de uma hora para outra. Ele não, né, procura se desenvolver para ter resistência a essa frustração e não se projetar a longo prazo. Por exemplo, né, o imaturo ele quer resolver tudo de curto prazo. É aquele que começa um projeto ele desiste fácil, ele tem muita ansiedade, ele vai tudo, é o impulsivo. Né? Você conhece pessoas impulsivas, né? Ele não tem uma maturidade, ele não tem uma serenidade. Ele sabe que tem a frustração, mas ele não sabe lidar com ela, né? Então há uma diferença entre o imaturo e o maduro, né? E tem pessoas de 60 anos imaturos, né? Pessoas de 15 anos extremamente maduros e vice-versa. E aí nisso temos os conflitos, né? Os conflitos, ele tem lá o impulso, a consciência moral, a angústia, a frustração, o sistema de compensação. Até aí são conflitos conscientes. Na próxima aula eu passarei para você os conflitos inconscientes. Aí, negão, vem com o titio que você vai ver a coisa transbordar, né? De tanta alegria. Alegria porque você vai sentir a alegria desse mistério, de ir desvendando, né? A gestão de pessoas
da maneira que ela sempre deveria ser desvendadas, né? A educação física, a gestão profissional, a gestão de pessoas, gestão de conflitos, todos esses modos, todas essas aulas preparatórias que você teve, né, nos módulos anteriores aí, né, nas aulas anteriores, nada mais é para ir te preparando gota a gota para a gente mergulhar mais e mais. Então, te espero na próxima aula com os conflitos inconscientes. Fala a verdade, é sensacional, meu querido, minha querida. Leonardo Peracini, da Gestão Profissa em academias. Leva esse tema não só para sua vida profissional na sua academia, mas para sua vida pessoal e talvez até nas outras empresas aí que não é do seu nicho do mercado fitness, tá certo? Então, até a próxima aula.